plano do cenário de expansão para 2030 do Ministério de Minas e Energia prevê um crescimento de 88% de energia eólica e 167% da solar nos próximos 10 anos. Essa expectativa de crescimento é fundamentada na grande potencialidade dessas fontes no Brasil e no preço competitivo gerado por elas. Como isso pode beneficiar a todos e chegar nas famílias menos favorecidas? É o que a gente vai conversar agora, Guilherme, que você falasse um pouquinho para a gente então, sobre esses benefícios da energia solar para baixo custo, né? E também para ter mais acessibilidade a uma energia limpa. Claro, Amanda. Para começar, eu gostaria de comentar um pouco sobre a nossa matriz energética, que, como vocês bem colocaram no início do programa, é uma matriz que é primariamente limpa, de fonte hídrica. Apesar disso, a gente ainda tem um uso grande de usinas de fonte térmica. Como você comentou também no início do programa, o crescimento da energia solar e da energia eólica nessa matriz, apesar de ser de proporções grandes, na faixa de 150% ao ano, no caso da solar, ainda está num patamar muito pequeno frente à permeabilidade dessas outras fontes de energia no Brasil. Então, quando a gente fala da nossa rede elétrica, da nossa matriz elétrica, essencialmente, como o Lucas colocou também, a gente precisa das fontes despacháveis que vão manter a estabilidade da nossa rede, mas a gente precisa gerar energia para suprir a necessidade dos consumidores. Hoje, na nossa matriz, essencialmente, as fontes hídricas elas são usadas nessa estabilização da rede, enquanto as fontes térmicas, em grandes partes, são usadas para fornecer a energia necessária que os nossos consumidores estão demandando. Essa energia térmica é uma energia cara. E quando a gente fala em energias renováveis, em geral, a gente está falando de energias que têm um custo muito menor do que as energias térmicas, as energias que usam combustíveis de fonte fóssil, certo? Então, à medida que a gente vai tendo a maior permeância das energias alternativas na nossa matriz energética, a gente vai começando cada vez mais a diminuir o uso das fontes térmicas a combustíveis fósseis que estão na nossa matriz. Consequentemente, se eu estou gerando uma energia mais barata para ser consumida, o custo dessa energia para todo o mercado e para toda a nossa população tende a diminuir. Então, esse é um primeiro passo, por exemplo, de como as energias renováveis conseguem auxiliar na diminuição do custo de energia para os nossos consumidores. Precisa também um incentivo, né? O governo está subsidiando e a gente também vê os incentivos fiscais, a taxa de financiamento, Banco do Nordeste, por exemplo, entrando com financiamento para poder atingir esse pessoal, esse público. Isso. Aí, essa parte do financiamento, dos incentivos de bancos, quando a gente está falando do Banco do Nordeste, a gente já traz para o outro horizonte, para o outro lado da moeda, que quando a gente fala na nossa matriz e na permeância das energias renováveis nessa matriz, nós estamos falando de grandes usinas que a gente chama de geração centralizada. No outro lado da moeda, a gente tem o que a gente chama de geração distribuída, que é um mercado à parte em relação ao mercado da geração centralizada. Nesse mercado é onde os consumidores, que nós chamamos de consumidores cativos, todos nós que compramos energia vinda, transportada pelas concessionárias de energia, podemos gerar a nossa própria energia com o sistema de energia solar, por exemplo, utilizando as energias renováveis. Pode continuar. Esse crédito, esses incentivos que são dados principalmente por meio de crédito, permite com que os clientes tenham mais acesso a essa energia. Então, permite que um mercado maior e camadas diferentes da sociedade podem ter acesso a essa energia, o que aumenta o mercado e diversifica bastante os consumidores. Mas uma pergunta que eu faço, né? Porque você falou em geração distribuída e basicamente a Equatorial trabalha com a energia em grandes blocos, né? A geração distribuída não é um competidor muito forte para as distribuidoras de energia? Depende da forma como a gente analisa, mas de certa forma não. O papel das distribuidoras no nosso mercado energético brasileiro é de distribuir energia. Na realidade, quando a gente compra energia de uma distribuidora, a
a parcela da energia que nós estamos pagando não está sendo paga diretamente à distribuidora, mas sim à geradora de energia que está do outro lado. O papel da distribuidora é gerir o ativo da rede que faz o transporte dessa energia até a nossa casa. Então, a energia em si está sendo atravessada pela distribuidora, mas paga para um gerador. E no momento em que eu coloco o meu sistema de geração próprio para gerar a minha própria energia, na realidade, eu deixo de comprar energia desse gerador, mas eu não deixo necessariamente de usar o ativo, a rede da concessionária. Então, eu continuo tendo, sim, que arcar com custos da concessionária. Mas se a geração for no próprio local de consumo, por que você teria que pagar a distribuidora? Pela própria natureza de como funciona a energia solar especificamente, vamos falar dela aqui para simplificar um pouco a discussão, a energia solar ela vai gerar energia somente enquanto a gente tem sol. Essencialmente, vamos falar aqui das 6 horas da manhã às 6 horas da tarde, por exemplo. O consumo energético de uma casa, de uma indústria, ele não é única e exclusivamente nesse período. Existe consumo, principalmente quando a gente fala de um consumo residencial, no período noturno e no início da manhã. E esse consumo ele não consegue ser diretamente suprido pela energia solar. Mas aí eu volto à mesma questão que eu coloquei para o Lucas. Vocês estão os dois partindo de um pressuposto que nós não vamos ter um dia tecnologia de acumuladores que vai permitir que toda a energia que é produzida durante o dia seja acumulada para a noite. Uhum. Então, no caso, o distribuidor não vê a geração distribuída como uma ameaça? Então, esse ponto que eu queria colocar, hoje no modelo atual do setor elétrico, né, a forma como ele é regulado, por mais que nós sejamos uma empresa privada dentro de um serviço público, tudo é regulado, a tarifa é regulada, tudo isso é acordado com a Agência Nacional de Energia Elétrica. Tudo isso depende de uma mudança no modelo regulatório. No Mas modelo a tendência que a gente elétrico. tem é que todos possam ser consumidores livres, então eles podem Exato. comprar de quem quiser. E nesse sentido, Exato. como é que a Equatorial se posiciona nesse momento? Ela vê isso com uma perspectiva de potencial de mercado ou uma ameaça, como o Arthur está comentando aqui? Pensar numa ameaça só se você se posicionar enquanto achar que isso pode de alguma forma não ocorrer, o que não é fato, né? O que a gente tem são tecnologias emergentes, uma forma de consumir, de gerar energia diferente que está nascendo, né? Nós temos projetos de inovação nessa linha para estudar esses modelos de negócio, né? Se você fala em curto e até talvez médio prazo, o cenário ainda é o atual, no nosso modelo elétrico, como o Guilherme falou, uma geração em grande escala, centralizada e isso distribuído a todos os clientes. Mas as tecnologias de armazenamento de energia, elas estão crescendo, estão vindo, né? E o modelo, então, na verdade, para que o sistema elétrico continue funcionando, ele tem que ser ajustado. Então, tudo depende de como é que o modelo brasileiro vai se ajustar a isso para que o negócio das empresas se ajuste, né? Então, hoje, o modelo de negócio da Equatorial está ajustado para o modelo regulatório. Naturalmente, a ANEEL já vem esboçando projetos piloto, projetos, chamadas públicas. Existe um projeto grande da ANEEL de armazenamento de energia, de mobilidade elétrica, dos quais nós participamos, onde a gente exatamente avalia esses modelos, né? Então, naturalmente, quando esse modelo atual ele começar a migrar, o negócio ele vai se ajustar também e aí o órgão regulador ele precisa fazer esse encontro de forma que os preços e o modelo para o cliente final seja justo, mas ele também seja sustentável financeiramente para as empresas que estão nesse mercado, né? Então, a gente participa disso hoje. Nós temos projetos de armazenamento de energia, inclusive um grande que a gente vai fazer com o Centro de Lançamento de Alcântara. Já temos um convênio firmado com o Estado-Maior da Aeronáutica, com a Agência Nacional, com a Agência Espacial Brasileira, onde nós vamos montar uma microrrede no Centro de Lançamento de Alcântara, que vai justamente adotar esse modelo que o Arthur falou. Você ter certa autonomia na sua geração do seu consumo energético através de uma fonte solar, então a gente vai ter uma usina de 1 mega lá, e um banco de baterias da tecnologia mais moderna, que são as baterias de íon lítio, justamente para estudar também como funciona isso num grande consumidor.
E isso é um projeto também dentro do programa de pesquisa e desenvolvimento da ANEEL, que também está avaliando e está estudando tudo isso. Então existe um movimento de avaliação dessas tecnologias que vão mudar o setor necessariamente. Que ótimo. Olha, a gente sabe então que o bate-papo tá bom por aqui, até porque pode refletir diretamente no seu bolso que está acompanhando aqui a programação. E a gente volta já já trazendo mais energias renováveis para a nossa pauta. Até já.